Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando mais uma análise aqui no canal da CryptoTrade. Hoje, dia 1º de maio de 2025, Dia do Trabalhador, agora são aproximadamente 11h32 da noite nessa quinta-feira. A gente vai começar aqui pelo nosso calendário econômico. Tivemos aí alguns eventos mais cedo, relevante, né, que pode aí, de fato trazer alguma movimentação maior nos mercados. Saiu o resultado dos pedidos iniciais por seguro-desemprego, o resultado veio acima da projeção, que eram de 224 mil novos solicitantes. Também saiu o PMI industrial referente ao mês de abril, resultado abaixo da projeção de 50,7 em relação ao ICM, que é basicamente um instituto aí de gestão e abastecimento, que basicamente corresponde ao acompanhamento de mais de 400 empresas lá nos Estados Unidos em 20 indústrias em solo americano. Então, é uma ferramenta bastante utilizada justamente para identificar aí a ascensão econômica ou a possibilidade de recessão. Então, o resultado veio um pouquinho acima da projeção que era de 48, trazendo aí uma divergência entre esses dois ah, vetores. Ao que parece, pessoal, ainda correlacionado à questão da guerra tarifária entre Estados Unidos e China, ainda a possibilidade de negociação paira sobre o radar de ambos os países. Tanto os Estados Unidos quanto a China estão conversando entre si, tentando dialogar de uma forma mais intensa para que eles possam entrar em um acordo mútuo e seja fechado essa questão tarifária. Então, isso também pode ter sido um vetor que influenciou também o dia de hoje de forma positiva. Vocês podem reparar as três principais bolsas, todas fecharam no verde, Dow Jones alta de 0,21, S&P alta de 0,63 e a Nasdaq alta de 1,52. Pessoal, vindo para o Bitcoin, não foi diferente também. Felizmente, tivemos uma alta aí no dia de 2,49 aproximadamente. O preço a mercado atual aqui para nós, 97.100. Então, vamos ver o que rolou ontem após a análise e as perspectivas para o final do dia de hoje, dia 1º, já pela madrugada até a nova análise de amanhã na sexta-feira. Então, pessoal, basicamente recapitulando, nós tínhamos um cenário aí bastante difícil, né, para os compradores em vista do que nós colhemos aí de evidências aqui no gráfico. A gente analisou basicamente a questão do volume vendedor que vinha sobressaindo, a descendência dos topos e a questão importante que era a recusa de preço que vinha, né, desencadeando aqui na nossa resistência, na proximidade dos 95, 250. E a única condicionante que a gente colocou a favor dos compradores seria uma movimentação verticalizada, uma movimentação em blocos e uma ascendência, uma amplitude, né, totalmente diferenciada do que estava sendo apresentado aí, pelo menos nos últimos candlesticks, com prevalência de volume comprador. Então, literalmente, pessoal, os compradores colocaram um peru na mesa, né? Foi a analogia que eu fiz ontem. Eles teriam que ter essa aptidão, né? Esse protagonismo para simplesmente romper, né? De fato, ao nível de preço que estava, né, travando aí a ascendência do preço pela busca, né, por níveis superiores, né, pessoal? Então, eu sempre gosto de frisar essas pequenas possibilidades, né, ou improváveis, porque às vezes acontece, né? A gente não consegue anteceder ou prever o ato de um institucional simplesmente sair comprando a mercado, a não ser que você esteja, né, acompanhando aqui online no gráfico, né, no livro de ofertas, justamente para pegar esse time. Mas de fato aconteceu, felizmente veio,
né, a intenção desses players, colocaram o pau na mesa, né, como foi mencionado aí na análise de ontem, haveria essa necessidade aí de mostrar que eles teriam essa condição e veio a concretizar o rompimento de forma verticalizada, movimentação em blocos, uma amplitude alta, tudo aquilo, né, que era necessário para confirmar tal possibilidade. Eu mesmo estava, né, cauteloso, não estava tão esperançoso em relação ao rompimento, pelo menos neste primeiro momento. Ainda frisei a possibilidade de buscar níveis inferiores, como esses dois suportes aqui, para posteriormente, né, acontecer o rompimento, mas veio de antemão, ótimo para nós que estamos buscando aí o nosso segundo alvo, e estamos bem próximo, né, de que isso possa se concretizar. Então, vamos dar uma olhadinha para ver o momento, né, e as possibilidades aí da movimentação do preço para a nova análise de amanhã. Então, pessoal, quando a gente analisa aí a questão do rompimento, da confirmação, primeiro momento a gente já transforma essa antiga resistência em um novo suporte. Então a gente tem a região dos 95,250 aproximadamente como um novo suporte e um potencial suporte, tá? Provavelmente, né, ou caso o preço vindo novamente a essa região, vocês vão perceber os compradores atuando aqui querendo, né, recusar aí a volta do preço a essa região. Então, eles vão fazer de tudo, né, para dar continuidade na ascendência do preço. Então, isso precisa estar muito claro para todos vocês que essa região está bastante conflitada pelo lado dos compradores. Ao que parece, o que a gente precisa para dar continuidade aí na busca, para quem sabe dos 98, 99, 100 mil, que são os níveis nas quais identificamos acúmulo de lotes. Basicamente, pessoal, o rompimento aqui do topo do dia anterior, né, no caso, o candlestick fechou hoje no diário às 9 da noite. Então, a gente vai utilizar aí como uma referência simples, não é uma resistência, mas a gente precisa ultrapassar essa região para que possamos dar continuidade aí na busca por níveis superiores, tá? Então fica essa observação. O rompimento dos 97,5 aproximadamente nos traz aí a condição de continuar a galgada. Agora, se houver a recusa de preço, né, nessa região, a gente tem uma forte possibilidade, né, para quem sabe buscar a região de suporte mais próxima, que está bastante conflitada, como eu mencionei anteriormente, região dos 95,250. Então, basicamente é isso, né? Um cenário muito positivo, né? Veio o rompimento aí mais cedo. Eu, particularmente, estava com bastante receio, né? Como vocês podem reparar na análise de ontem, mas, né, a condição que foi colocada aqui como improvável acabou se concretizando, né? E, particularmente, achei bastante interessante como foi a forma, né, do dia de hoje. A gente teve aí bastante imposição dos compradores, né? Eles a todo momento se movimentando em blocos, consumindo todos esses níveis de preço, fazendo aí uma amplitude bastante diferenciada e reforça, né, pessoal, na visão macro de que temos boas chances, né, de nos aproximarmos da nossa segunda resistência, o nosso ponto mais importante aí como a barreira, né, ou a zona de patrulha, a qual eu gosto de identificar dessa forma, e estamos a percorrer. Beleza? Então, basicamente é isso, né? Esses são os pontos que você deverá estar de olho, acompanhando, né? Vamos ver se a gente tem aí a capacidade já nessa madrugada de conseguir o rompimento aqui dos 97,5 com confirmação, pelo menos aí, pessoal, um ou dois candlesticks no tempo gráfico
24 horas ou se teremos a recusa de preço eventualmente para retornar a níveis inferiores para quem sabe na proximidade dos 95, 250 para posteriormente uma reação mais incisiva dos compradores. Beleza? Então vamos dar uma olhadinha aqui no livro de ofertas, ver se a gente encontra alguma alteração de grande relevância que poderá ser compartilhado aqui com vocês. Bom, a gente percebe, ó, pessoal, na região dos 98, não permanece aí acúmulo de lotes, 13 milhões e meio, região dos 99, 8 milhões e meio, região dos 100 mil, 21 milhões e meio, pessoal. Então, acredito que para a gente conseguir ancorar ali na proximidade dos 102.400, que é a nossa resistência aí, de segundo alvo, né, após o rompimento aí da resistência primária que nós vimos utilizando, a gente poderá ter talvez, né, uma eventual retração por parte dos vendedores pela questão da quantidade de dinheiro posicionado, tá? O valor mais expressivo é virada de centena. Talvez a gente deva ter um olhar mais minucioso aqui na região de 100 mil, importante ressaltar. Mas basicamente é isso, né? Os lotes ainda estão posicionados já na proximidade aqui do nosso alvo e a gente vai acompanhando de antemão aí todos esses níveis que foram mencionados e particularmente, né, dentro do que está marcado aqui para vocês também. Fechado, pessoal? Então basicamente é isso, vou encerrando a análise de hoje. Dia 1º de maio, que seja um excelente mês para todos, principalmente aqui no mercado, que todos tenham excelentes resultados e que o Bitcoin consiga, né, pelo menos se aproximar novamente do topo histórico. Então, fica assim, uma boa noite para você, uma excelente sexta-feira. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar, seja aqui no YouTube, seja no TikTok. Um abraço e até amanhã.